novamente um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Hoje vamos dar então seguimento à nossa sessão acerca da África Oriental e vamos falar aqui um pouco de 4, 5 estados, dependerá do tempo, de forma bastante sumária. O primeiro de todos, como aqui já tinha falado na última sessão, que acabámos com o estado de Medre e Bari, que ficava atualmente naquilo que é o norte da Etiópia e grande parte daquilo que é atualmente a Eritreia. Vamos falar aqui do Império da Etiópia, ou da Abissínia. Esta monarquia foi uma entidade política, territorial e militar que governou grande parte daquilo que atualmente é a Etiópia e a Eritreia desde 1270, quando um indivíduo chamado Yekuno Amalak derrubou a dinastia Zagwe, que governava o território desde 1137 e que foi de facto o primeiro Estado etíope, vamos dizer assim, podemos dizer que existiu, que era o reino dos Agau, e que depois de ter sido substituído pela chamada dinastia Salomónica, os imperadores ou negros da Etiópia, da dinastia Salomónica, vão governar o território da Etiópia em maior ou menor dimensão, evidentemente, entre 1270 até ao ano de 1974, quando o último imperador da Etiópia, um indivíduo chamado Haile Selassie, e devem-se recordar dele, foi derrubado por um golpe de Estado militar e foi substituído por um regime de caráter comunista ou alinhado com o comunismo. Em relação aos indivíduos da dinastia Salomónica, onde é que eles vão buscar a sua legitimidade para governar o território da Etiópia? Segundo a mitologia desta dinastia, eles eram descendentes do último rei do Império Aksumita, ou seja, do tal Dil Naod, que deixou de ser governante de Aksum cerca de 940 e muitos, mas eles fundamentavam essa sua legitimidade de serem descendentes do rei ou do imperador Menelik ou Menelik I, que seria o filho da rainha de Sabá e do rei Salomão de Israel. Porque, segundo o seu mito, basicamente o Menelik resultou, lá está, dessa ligação que aparece descrita na Bíblia entre a rainha de Sabá e o rei Salomão de Israel. Mais tarde, quando ele atingiu a idade adulta, ele fez uma viagem, uma peregrinação a Jerusalém para conhecer o pai, e depois o pai ter-lhe-á entregue a quem, segundo o clero da Igreja Ortodoxa diz, o pai ter-lhe-á entregue a Arca da Aliança, e ele terá regressado à Etiópia e terá fundado um primeiro Estado naquela região. Obviamente que esta é a parte lendária da legitimação desta dinastia. O que sabemos é que o Yekuno Amalak, que foi o primeiro governante da dinastia Salomónica, afirmava isto, e foi com base nisso que legitimou a sua substituição dos reis Zagwe para ele se tornar o novo governante do incipiente, vamos dizer assim, Estado da Etiópia, ou da Abissínia, que era um território pequeníssimo, bastante instável, estava rodeado por inimigos mais poderosos, mas entre o século XIV e o século XV, basicamente sobre dois imperadores, ou seja, sobre o Amda Sayon
I, que foi imperador entre 1314 e 1344, e sob o governo do Yeshak I, que foi também imperador entre 1414 e 1429, o Império da Abissínia deixou de ser um pequeno Estado para se tornar um Estado relativamente importante na região do Corno de África, ou da África Oriental. Este imperador, o Yeshak I, envolveu-se numa grande guerra com o sultão Jamal ad-Din II, e acabou por ser morto em batalha, e depois foi sob um dos seus descendentes, sobre o governo de Zara Yacob, que governou entre 1434 e 1468, que os etíopes conseguiram contra-atacar e conquistaram também um outro estado, que era o sultanato de Ádia, e este Zara Yacob acabou por casar com a filha do sultão de Ádia, a princesa Helene, que se converteu ao cristianismo. Entretanto, os vários estados muçulmanos da região, como o sultanato de Adal, recusaram-se a reconhecer, vamos dizer, esta aliança matrimonial, e lançaram uma guerra contra a Etiópia, e conseguiram controlar, vamos dizer assim, a expansão militar da Etiópia. Contudo, o sucessor de Zara Yacob, o imperador Lebna Dengal, que governou no início do século XVI, conseguiu contra-atacar e derrotou as forças muçulmanas da região, com a ajuda das forças portuguesas, e juntamente com a invasão dos Oromo, que vieram da Somália, conseguiram enfraquecer bastante estes estados muçulmanos que faziam fronteira com a Etiópia. Entretanto, ao longo do século XVI e XVII, o território da Etiópia foi se expandindo sobre vários imperadores, e em 1630 o imperador Fasilides vai fundar uma nova capital imperial, que é a cidade de Gondar, que vai marcar o início de uma nova era, conhecida na história da Etiópia como o período Gondarino. Também foi sobre o governante Fasilides e dos seus sucessores que os Oromo, que eram um fator de instabilidade nessa região, acabaram por serem gradualmente integrados ao Império da Etiópia, e deu-se de facto um grande florescimento cultural, artístico, arquitetónico na Etiópia. Contudo, em 1755 o imperador Ieyasu II morreu, e foi depois sucedido pelo Ioas I, que também morreu em 1769, e o Estado centralizado etíope acabou por entrar numa fase de decadência, em que os nobres locais foram assumindo cada vez mais poder, ficando o imperador como uma espécie de guardião da religião, mas que deixava de ter controle sobre o território. Isto é, na história da Etiópia, conhecido como a Era dos Príncipes, que dura entre a segunda metade do século XVIII até ao ano de 1855, quando um novo imperador, o imperador Teódoros II, que governa entre 1855 a 1868, vai pôr fim a esta Era dos Príncipes, esmagando-os militarmente, reunificou o Império e acabou por iniciar a modernização do território com apoio britânico, mas acaba por morrer em combate contra os britânicos. O seu sucessor, o imperador Ioannes IV, também vive um reinado de guerra, neste caso contra os egípcios e contra os rebeldes muçulmanos daquilo que atualmente é o Sudão, os mahdistas,
e acabou também por ser morto em batalha em Galabat em 1889. Contudo, em 1890 e qualquer coisa, um membro da família imperial, mas que não pertencia à linhagem principal, acaba por assumir o poder, que é o imperador Menelik II, que vai continuar a política do Ioannes IV, continua a conquista de territórios, tanto no oeste, como no sul, como no leste da Etiópia, como Cafa, Vorlaita ou Hausa, e acabou por, basicamente, durante o seu reinado e com as suas conquistas militares, fazer mais ou menos a Etiópia manter ou ter as fronteiras que atualmente lhe conhecemos. Contudo, ele acabou por enfrentar os italianos, que começaram a entrar na zona da Eritreia, e conseguiu, em 1896, derrotar uma tentativa de conquista da Itália na Batalha de Adawa, apoiado, evidentemente, por a Rússia e pela França, que não pretendiam que a Itália conseguisse adquirir a Etiópia. Contudo, em 1936, já era imperador o Haile Selassie, os italianos atacaram a partir da Somália e a partir da Eritreia. Nesta altura era primeiro-ministro de Itália o Benito Mussolini, que tinha o desejo de construir um império colonial italiano, e acabou por, em 1936, a Etiópia acabou por ser derrotada e o imperador Haile Selassie fugiu, e o país esteve sob ocupação militar italiana entre 1936 até cerca de 1941-42, quando depois rebeldes da Etiópia, juntamente com tropas britânicas, acabaram por expulsar as forças italianas da Etiópia, ou Abissínia, e acabaram por restaurar o Estado. O imperador Haile Selassie, depois da guerra, vai fazer da Etiópia um dos Estados fundadores da ONU, e em 1962 ele vai tentar, ou aliás, ele não vai tentar, ele vai fazer uma lei em que basicamente vai querer unir a Eritreia à Etiópia. Mas esta união da Eritreia com a Etiópia foi muito mal recebida pela população da Eritreia, e vai levar a um levantamento militar contra, vamos dizer, o governo da Etiópia, que em último caso contribui também para a queda da monarquia em 1974, e este conflito vai depois continuar durante várias décadas, até que em 1993 a Eritreia finalmente torna-se um Estado independente. Entre 74 a 1993-94, a Etiópia de facto vai ser governada por um regime comunista, em que se vai tentar, vamos dizer assim, sovietizar o país. A situação interna é complicada porque vai haver muita perseguição, não só religiosa, mas de vários povos étnicos da Etiópia, e a ditadura militar etíope acaba também por ser derrubada em 1992, 3, 4, e acaba por se dar então a transição para uma democracia, pronto, que é o atual sistema que vigora na Etiópia, que depois também é tornada no fim dos anos 90 numa espécie de república federal, de forma a evitar as questões do centralismo, que tinha já posto em causa a própria monarquia da Etiópia, como também o próprio regime comunista da Etiópia. Depois, o segundo Estado de que eu quero falar é um Estado que podem observar aqui no mapa. Foi um Estado importante que existiu no sudeste da Etiópia, que foi o Sultanado de Ifat. Este Estado existiu entre 1285 a 1415, era
liderado pela dinastia Valashama, e a sua capital era a cidade Porto de Zela, que já falámos aqui, que era o principal porto do estado de Shewa ou de Showa, e foi precisamente devido a esta ligação com o sultanato de Shewa ou de Showa que o governador da cidade de Zela levantou-se em armas contra o governante de Shewa e acabou por fundar o seu próprio estado. Este estado, no seu máximo de extensão, governou grande parte daquilo que é o leste da Etiópia, uma boa parte daquilo que é a Somalilândia hoje, o próprio Djibouti, e o último governante deste estado, o sultão Saad ad-Din II, foi morto em combate em 1415 contra a expansão militar da Etiópia. Depois vamos falar aqui de um outro estado que podem ver aqui também no mapa, que é o reino de Damot. Lembram-se que já falámos aqui que o reino de Damot, segundo alguns historiadores, é uma das principais causas para o desaparecimento do sultanato de Shewa, a par desta revolta do governador de Zela, que depois funda o sultanato de Ifat. O reino de Damot era um reino, vamos dizer assim, da época medieval, que existiu entre 1100 a 1317 e era constituído pelo povo Velaita ou Sidama. Era um território que ficava na linha abaixo do Nilo Azul e foi um estado que teve poder e influência e que combateu durante grande parte da sua vida a influência dos sultões de Showa ou de Shewa, que acabaram por se tornar vassalos deste estado. Ao mesmo tempo, os exércitos do Damot também derrubaram e derrotaram várias vezes exércitos ou tentativas de conquista da dinastia Zagwe, que governou parte daquilo que era a Etiópia antes da subida ao poder dos Salomónidas. Entretanto, depois de 1277, quando os Zangbe foram substituídos pelos Salomónidas, os primeiros monarcas salomónidas acabaram por se aliar aos muçulmanos de forma a conseguirem conter a influência deste estado de Damot em toda a região e, eventualmente, esta aliança tácita com vários governantes muçulmanos da região conseguiu de facto controlar o ímpeto expansionista dos governantes de Damot e no século XIV, em 1317, o imperador Amda Sayan acabou por conquistar o reino de Damot. Depois, os últimos governantes que se reclamavam descendentes legítimos dos Damot, ainda governaram uma pequena parte do território sul da Etiópia atual entre 1574 a 1606, mas já era um território extremamente reduzido em tamanho e que passou a ser conhecido até como o reino de Volaita e que depois, em 1606, é definitivamente conquistado pelos governantes da Etiópia. Depois vamos ver aqui um outro estado, que também foi um estado muçulmano importante, que existiu a sul da atual Addis Abeba, que é a capital da Etiópia. Foi um reino que existiu entre o século XII e o século XV-XVI, que foi o sultanato de Adia. Os seus membros, ou o seu grupo étnico, eram fundamentalmente Ádias, que falavam uma língua de origem cuxita. Este reino aparece descrito em fontes árabes como Shihab al-Umari, que descreveu este estado como, para o atravessar de uma ponta à outra, ele demorou 8 dias de viagem, ou 9, e houve também um explorador britânico que andou aqui por esta região, chamado Richard Pankhurst, e que estimava que
reino de Ádia, ou o sultanato de Ádia, de uma ponta à outra teria entre 160 a 180 quilómetros, mas apesar de parecer um território pequeno, era um estado importante, porque era uma região muito fértil, com bons terrenos para a agricultura, com muitas árvores de fruta, era uma zona onde havia criação de cavalos, e a grande força deste estado era precisamente a sua cavalaria, que era reconhecida na região como bastante bem treinada. E este reino, lá está, entre o século XV e o século XVI, foi também conquistado pela expansão da Etiópia. E, por último, vamos então falar de mais dois estados. O Sultanado de Mogadishu. Como sabem, Mogadishu, teoricamente, atualmente é a capital da Somália, mas entre os séculos IX e o século XIII existiu aqui um estado que também aparece nas fontes referenciado como o reino de Magadazo. O centro deste reino, ou sultanado, era o centro sul daquilo que atualmente é a Somália. Foi um estado importante, principalmente sob o governo de Fakhr ad-Din, no século X, mas no século XIII os sultões de Mogadishu acabaram por ser conquistados pelos governantes Ajura. O sultanato de Mogadishu foi um ator importante nas rotas de comércio do Índico, e ao seu território chegavam as rotas do ouro. Sabe-se por registro arqueológico que tinha uma moeda própria, e deixou grandes obras de construção arquitetónica, principalmente fortalezas, no atual sul da Etiópia. Entretanto, tanto o sultanato de Mogadishu como o próprio sultanato de Tuni, que nós já aqui falámos na última sessão, acabaram por ser integrados num grande estado, que governou grande parte daquilo que é o sul-centro da Etiópia, que foi o Império de Ajura, ou Ajuran, e que existiu entre meados do século XIII e foi destruído no fim do século XVII. Foi um estado que ascendeu porque era um estado militarmente agressivo, e que, além de resistir à invasão dos Oromo e a uma tentativa de conquista portuguesa durante o século XVI, e depois ainda continuou a combater contra Portugal durante o século XVII, os sultões de Ajura tinham também, como se diz, uma administração muito centralizada. E então esta administração centralizada, juntamente com uma presença militar forte, levou a que estes governantes anexassem territórios como Mogadishu, como o sultanato dos Tuni e como outros pequenos estados que existiam aqui nesta região, formando um estado centralizado. Obviamente que eles depois controlam estas rotas comerciais do Índico, porque eles também eram dos poucos povos ou estados que acabou por construir uma espécie de marinha de guerra e que depois se apoiou profundamente nos otomanos, que os apoiavam, sendo aliados do Império Otomano. Sabe-se que as rotas do sultanato de Ajura chegavam até ao leste da Ásia, ao sul da Ásia, e ao leste de África. Também deixaram, como os governantes de Mogadishu, um grande legado em termos arquitetónicos, castelos e fortalezas, mas também muitas mesquitas, madraças, entrepostos comerciais, e foi durante a existência do Império Ajuran que muitas regiões daquilo que nós chamamos o Corno de África
foram convertidas ao Islão porque estes governantes eram também teocráticos, ou seja, o representante máximo do Islão dentro deste Estado era o governante e a Casa Real, que era a Casa de Garan, foi de facto uma das casas muçulmanas mais importantes que existiu na África Oriental. Além do mais, os Ajuran desenvolveram também uma grande tecnologia hidráulica e eles capitalizaram os rios Chabel e Juba através da construção de poços, cisternas, que ainda hoje são usados na Somália, e ao mesmo tempo introduziram novos sistemas de agricultura, novos sistemas de tributação, que continuaram a ser usados na zona do nordeste da África Oriental até ao século XIX, quando se deu a colonização europeia, seja ela britânica ou seja ela italiana ou francesa. E depois, como todos os Estados, no fim do século XVII, uma série de guerras civis acabou por fragmentar o território de Ajuran em vários pequenos estados, e o estado mais proeminente que resultou desta fragmentação do Império de Ajuran foi precisamente o Sultanato de Geledi. E pronto, e era isto que eu hoje trazia para a sessão da África Oriental. Espero que tenham gostado e espero que se continuem a cuidar, e até uma próxima. Obrigado.